Então, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma noite estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 4. E o capítulo 22 se refere a não separeis o que Deus juntou. Então, vamos à leitura e reflexão desse item do Evangelho de Jesus. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Então, nós sabemos que hoje os tempos são mudados, né? São outros tempos. Do lado, as uniões eram feitas, havia sim o casamento, mas não com essas preocupações civis, a lei civil que tem hoje. Porque naquela época, as famílias, quando elas se uniam, havia todo um aparato religioso que faziam com que as famílias permanecessem juntas. Os divórcios, as separações, pelo menos entre os mais simples, era uma coisa quase eterna. Somente em algumas classes mais abastadas havia, sim, o casamento com várias esposas, dependendo aí da cultura, ou então haviam sociedades até que a mulher tinha vários maridos, mas não era uma coisa devido à devassidão das pessoas, e sim devido à cultura daquele grupo. Vou pedir para a companheira Eloá desligar o microfone. Então, como ainda existe, parece que ainda existem hoje os grupos do deserto, que muitas vezes, quando eles recebem uma visita, é de costume que a esposa do dono da casa seja oferecida ao viajante para passar a noite como um voto de apreço, de bem receber aquele convidado. Como também em algumas tribos nômades, o homem tem várias esposas, mas mesmo ele sendo assim, existindo esse costume, não significa que exista imoralidade. É uma coisa cultural. E se mantém um equilíbrio, um respeito entre as pessoas. É que nós, do Ocidente, que estamos acostumados com uma outra lei, ao olhar para esse tipo de coisa, nós fazemos uma avaliação do nosso entendimento, da nossa cultura. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos que entender aquele contexto em que aquela sociedade vive. Por exemplo, ao tempo de Jesus, era muito comum que a menina, assim que chegasse à idade de 12, 13 anos, casasse. E, normalmente, os maridos já eram pessoas mais maduras. A própria Maria de Nazaré casou muito nova. Mas era costume daquela sociedade. Hoje, o casamento de meninas de 12, 13 anos já são considerados coisas que entram até como crime dentro da nossa sociedade. E algumas sociedades que mantinham essa tradição estão começando a rever essas ideias, essas leis, ampliando
a data de casamento, em vez de 13, 14, para 17, 18 anos. Mas quanto tempo levou para que isso acontecesse? Praticamente quase 2 milênios. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora que nós analisamos essas sociedades, normalmente são sociedades milenares, porque elas têm uma cultura, uma forma de ser, uma forma de agir. Então, nós não podemos falar, de certa forma, desrespeitosamente, porque são pensamentos, culturas milenares. Nós temos que entender. Quer ver uma comparação que não tem muito a ver, mas só para a gente compreender essa questão da cultura? Quando muitas pessoas vão à Índia, elas acham absurdo a forma como o indiano cultua o bovino, o respeito que eles têm ao boi, à vaca, não é verdade? Quando as pessoas vão à China, elas ficam, os ocidentais, chocados. Por quê? Porque na China é costume se alimentar de insetos, répteis e de cães, que são mamíferos. Já imaginou um de nós entrando num restaurante e o garçom na China nos oferecendo no cardápio gafanhoto, aranha, percevejo, cobra e um cão para comer? Nós não ficaríamos enojados? Sim, ficaríamos enojados. Porque a nossa cultura ocidental, ela não está acostumada a essa prática. Imagine você ser levado ao fundo do restaurante para escolher que tipo de cão você quer para jantar. Nós ocidentais, que somos muito ligados aos cães e aos gatos, a pessoa sai do restaurante horrorizada, querendo bater em todo mundo, querendo abrir as gaiolas para soltar os cães. Mas é daquela cultura. E eles, quando percebem a aversão que a gente tem a isso, eles não entendem. Por quê? Vocês não comem boi? Vocês não comem o porco? Vocês não comem a galinha? Então, por que vocês estão chocados? Porque nós comemos o cão. Nós comemos o boi, a vaca, o frango, o porco. E eles ficam, por que não o cão? Mas são questões de cultura. E nós temos que respeitar. E ele continua aqui. Que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um homem selvagem. E aqui nós poderíamos não usar tanto a palavra selvagem, mas como homem primitivo. Né? O homem primitivo. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Nós sabemos que hoje há uma série de necessidades. O do casamento, para resguardar os direitos dos filhos, questões escolares, a questão da saúde, o recebimento da pensão, porque muitas vezes há uma união sem o casamento civil. Dessa união surgem filhos. Se essas crianças não forem registradas pelo pai,
haverá uma dificuldade maior para aquela mulher receber a pensão dos filhos, caso haja uma separação. Nós não vemos isso. Homens que abandonam as famílias, muitas vezes ele tem um filho, não registra, aí a criança tem a necessidade de um auxílio financeiro para alimentação, para se vestir. E quando não tem a pensão alimentícia, não é mais difícil? Então, muitas vezes, a mulher fica correndo atrás do pai da criança para exigir que ele registre a criança para poder pagar a pensão. E muitas vezes, mesmo havendo casamento civil, mesmo havendo o registro, muitas vezes o pai não quer pagar. E aí o que acontece? Vem aquela questão toda de acionar a polícia, e muitas vezes ele é preso porque não pagou a pensão. E pela lei também, quando o pai não paga a pensão, os avós paternos podem ser acionados à justiça. Visando o quê? A segurança daquela mulher, a segurança daquela criança. Então, hoje, há uma necessidade maior para que essa lei civil se faça presente. E para regular uma série de questões que nós sabemos que a sociedade moderna exige. A sociedade atual exige que no passado não havia essas exigências. Vocês querem ver um exemplo que eu fiquei até estarrecida? Com essa situação aí do auxílio emergencial, eu vi na televisão uma moça, ela tinha 22 anos, mas não era moradora de rua, não era. Ela tinha a casinha dela, onde ela morava com o companheiro dela, fazia salgados para fora, sobrevivia, fazendo. Tinha a casinha arrumada. Vocês sabiam que essa moça não tinha carteira de identidade nem certidão de nascimento? Ela deu uma entrevista na televisão. Ela tinha mais ou menos 24 anos. Ela não tinha certidão de nascimento. Nunca foi para a escola. Sabia ler e escrever porque aprendeu em casa com a mãe. E a mãe dela também nunca tinha sido registrada. Era lá do interior, parece de Minas Gerais. A mãe nunca foi registrada em cartório. Em consequência, não tinha carteira de identidade, muito menos CPF. A filha nasceu. Ela, a menina, também não foi registrada em cartório. Não tinha certidão de nascimento. Não tinha carteira de identidade. Nunca tinha estudado. A mãe aprendeu a ler e escrever, ensinou o básico a ela. Ela aprendeu também com um tio, outro um pouco mais. Falava direitinho, sabia se expressar direitinho. E ela, conversando, disse assim, não, minha mãe nunca foi registrada, não tirou carteira de identidade, não tem esse CPF, eu também nunca fui registrado, minha mãe nunca foi para a escola, nem eu. Então, não tirava, eu nunca me preocupei em tirar esses documentos. Agora, quando surgiu a questão do auxílio emergencial, aí ela viu a necessidade. E aí ela buscou o cartório para se registrar, tirar CPF, e milhares de pessoas estavam nessa situação aqui no Brasil. E devido a esse auxílio emergencial, olha como as coisas acontecem. E às vezes a gente diz, olha que horror a pandemia. Realmente um horror. Mas graças a essa pandemia, muitas pessoas passaram a existir no nosso país, porque eram os invisíveis. Os cartórios ficaram com filas imensas de pessoas que foram para lá tirar a certidão de nascimento. Outras tinham a certidão de nascimento, mas não tinham carteira de identidade.
não tinham CPF. Inúmeras pessoas foram tirar seus documentos, porque devido à pandemia e, em consequência da pandemia, surgiu o auxílio emergencial. Tanto que o próprio governo não ficou assustado, porque não tinha essa noção do grande número de pessoas que existiam no nosso país, mas que não tinham nenhum tipo de registro civil. E hoje isso se faz necessário. Porque para você ter o benefício do SUS, que auxilia nas questões da saúde, para você ter um benefício do governo, você precisa ter um documento. Lá no passado, isso não se fazia necessário. As pessoas, ao tempo de Jesus, não tinham sobrenome. Normalmente, muitas delas eram identificadas pelo nome da cidade em que nasciam. Maria de Magdala. Maria, que nasceu na cidade de Magdala. As pessoas eram conhecidas pelo primeiro nome. Ou então, pelo nome do marido. Maria de Marcos, a mãe de João Marcos. Marcos é um dos evangelistas, assim como João, Mateus e Lucas. Ela era chamada Maria de Marcos, porque Marcos era o nome do marido dela. João Marcos. João, filho de Marcos, o pai. Então não haviam essas necessidades que a sociedade atual tem. Então ele diz aqui, voltando aqui ao Evangelho, deve ser previdente, porque o homem civilizado, o homem das sociedades modernas, não pode viver como um homem primitivo. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que essa lei civil seja um corolário da lei de Deus, que ela esteja em acordo com as leis divinas, que ela seja uma lei visando o bem-estar do homem, da sociedade. Esses prejuízos, aí diz aqui, os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Então, os obstáculos à lei do Senhor não vêm dos prejuízos, não promandam dos prejuízos, e não da lei civil. Né? Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promandam dos prejuízos e não da lei civil. Não é a lei civil que atrapalha a lei do Senhor. Porque se você pegar a nossa Constituição, você vai ver que tudo que está colocado ali visa o melhor. É a proteção à criança, a proteção à natureza, a obrigatoriedade do pagamento da pensão, tudo visa ao bem da sociedade. Mas quando o homem desrespeita essa lei civil, ele também está desrespeitando a lei do Senhor. Quando ele não atende aos cuidados com a natureza, que consta da lei civil, ele também está indo contra a lei do Senhor. Quando o homem mata um outro homem, isso faz parte da nossa lei civil, não faz? Faz parte. Ele também está indo não só contra a lei civil, mas está indo também contra a lei de Deus. Porque o que está na lei civil é bom. O problema é que o homem não cumpre a lei civil. E ao não cumprir a lei civil, ele também vai de contra a lei do Senhor. Então ele diz aqui, esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conta.
as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Significa o quê? Que com o passar do tempo, conforme o homem for evoluindo, esses prejuízos que o homem pratica contra a sociedade e nas suas uniões familiares, eles tendem a desaparecer. Conforme o homem vai progredindo, conforme o homem vai se aprofundando nas leis de Deus, ele passa a respeitar melhor o seu próximo. E quando nós estamos falando aqui de uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais, nós estamos falando de todas as uniões. Não vamos falar aqui apenas das uniões entre um homem e uma mulher no casamento. Hoje nós sabemos, a sociedade hoje, apesar que isso sempre existiu, há vários tipos de uniões entre seres humanos. Então nós não vamos dizer aqui que essa união é certa, essa união é errada. Não existe isso. As pessoas se unem porque elas se amam, é o nosso pensamento, e querem ser felizes juntas. Agora, nós sabemos que há uniões que se fazem por vários interesses. E no passado isso era até muito mais forte, né? Casamentos que eram feitos visando a união de nações, né? Quando um rei tinha suas filhas ou seus filhos e os casavam com princesas e príncipes de outros países onde os pobres coitados nem conheciam quem seria aquele com quem ele estaria se unindo, e muitas vezes o casamento era feito por procuração. A pessoa às vezes só ia conhecer o marido ou a esposa um ano depois. E havia muita infelicidade nesses casamentos, nós sabemos disso. Hoje, esse tipo de união por interesses materiais ainda se faz? Sim, não podemos dizer que não se faça, mas eu acredito que em número menor do que aqueles que aconteciam no passado. Mas há muitas uniões que se fazem hoje por empolgação. Sabe aquela paixão momentânea? Onde as pessoas não refletem bem, não dão aquele tempo necessário para você conhecer o parceiro ou a parceira, para verificar se aquela união será realmente uma boa. Então, muitas vezes as pessoas, por uma empolgação, por uma paixão de momento, fazem essas uniões. E depois, passado algum tempo, quando o véu começa a cair, as pessoas começam a perceber que a situação não era bem essa. E quando essas pessoas não têm bom senso, equilíbrio, responsabilidade, começam a ocorrer fatos graves da família. Às vezes um quer manter a união, o outro não quer. Então, o que acontece? Muitos prejuízos acontecem. Nós vemos nas páginas dos jornais, nos noticiários, fatos gravíssimos, porque um não respeita o outro. Porque numa união, a pessoa se coloca como dono do outro, e que o outro será obrigado a estar para com ela eternamente, porque um dia se uniu pelo casamento. E quando tem filhos, a situação se torna, às vezes, muito mais grave, porque as crianças, às vezes, são envolvidas naquela loucura e acontecem fatos lastimáveis. Muitos filhos
carregam durante anos traumas por causa desses conflitos que se estabelecem em família. E muitas vezes depois, esses filhos acabam repetindo essas práticas, porque muitas vezes cresceu num lar altamente violento, tendo a ideia de que um casamento, uma união é feita nessas bases de violência, e quando esse filho ou essa filha, procura se unir ao outro, ele muitas vezes repete essas práticas na sua família. Porque ele não conheceu outro tipo de união. Ele viveu, às vezes, uma vida inteira dentro desse conflito. Então, para ele, isso é normal. Então, ele fala sobre isso aqui, sobre esse tipo de situação, né? Ele aqui, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas. E quantos crimes decorrem de uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais? E quando ele fala interesses materiais aqui, ele não está falando só do dinheiro, não. Tem a questão do corpo, da beleza física também, da profissão da pessoa. Ah, meu marido ou minha esposa é artista, é músico. Não tem tudo isso. Ou então, tem pessoas que também têm atração por buscar namorar, casar com pessoas envolvidas em situações até criminais. Porque vai ter facilidades. Nós sabemos que muitas meninas, muitas jovens, muitas vezes são atraídas a manter relações amorosas, se unir, às vezes, com homens que fazem parte da marginalidade. Porque ele tem facilidade de ter carros, ele tem facilidade de disponibilizar para ela boas roupas, passeios. E eu trabalhei durante muitos anos numa comunidade muito carente na Cidade de Deus. E muitas meninas de 14, 15 anos achavam sensacional, muito legal, namorar com um dos, vamos dizer, segundo ou terceiro da boca de fumo, porque ele tinha um status da comunidade. O garotão mandava prender e matar dentro da comunidade, e ela, namorada dele, também tinha um certo status até ele tombar. E quando tombava, o que ela fazia? Procurava outro, para manter a segurança, o status. Isso eu vi meninas lá nessa situação. E aí nascem as crianças, e aí ela tem um filho de um, aí esse morre, aí ela tem um filho de outro, e aquele outro morre. E assim ela vai, muitas vezes, para manter o status da comunidade. Porque aí as outras pessoas da comunidade respeitam ela, porque ela é esposa, é a namorada de fulano de tal. E há uniões contraídas com esses interesses. E eu digo a vocês, não acabam bem. Não acabam bem. Acabam com muita dor, com muito sofrimento. E ele aqui no Evangelho ele diz, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ou outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Então, olha o que ele diz aqui. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano. Olha só o que ele está dizendo. Humano. Mais caridoso, mais moral. Se encadear um ou outro
dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, ele está falando sobre a dissolução da união. Será que é mais moral manter unidos duas pessoas que chegaram um momento da vida e perceberam que não têm mais condições de viverem juntos? Se não é mais adequado que se restitua a elas a liberdade, cada um siga o seu caminho de forma respeitosa, podendo manter-se unidos através de uma boa amizade, principalmente se tiverem filhos, ou mantê-los unidos ali, porque se casaram, não pode haver separação. E acabar essa união que não se desfaz, terminando num crime ou em traições, porque nós sabemos também, me veio a lembrança aqui, que em alguns países há certas pessoas de alta sociedade, pessoas muito intelectualizadas, pessoas de muito boa situação financeira, que têm aqueles casamentos, né, onde há a união de duas famílias tradicionais, muito ricas e poderosas. E aí um desses elementos se torna uma pessoa de destaque na sociedade, um grande político, uma figura eminente, e aí, de repente, aquela união de muitos anos, por algum motivo, começa a se desequilibrar. Mas, é aquele detalhe, nós temos um nome a zelar, não é? Então, mantém-se aquela união de aparência para que a população não saiba o que está acontecendo. Para que a pessoa não corra o risco de perder o posto que ela alcançou, aonde ela é valorizada por toda a sociedade como um ícone, um grande exemplo para a sociedade. Mas por trás disso, dentro de casa, há um verdadeiro inferno. Às vezes um quer separar, mas o outro não, de jeito nenhum. Se você pedir o divórcio, você acaba com a minha carreira política, você acaba com o meu nome na sociedade, porque as pessoas à minha volta vão começar a olhar para mim, aquela é a divorciada, então eu já não vou poder mais frequentar os mesmos grupos, porque todas aquelas amigas minhas são mulheres de casamentos respeitáveis. Às vezes está todo mundo no mesmo barco, mas tem que manter as aparências. Então, quando uma sai daquela dita normalidade, as outras começam o quê? A jogar pedras, até com medo de que aquela que está se divorciando venha a ser alguém que possa olhar para o seu próprio marido, né? Que seja um risco para a segurança do casamento delas. Então, aquele ataque para expulsar a indesejada. Então, para que ela não fique com essa visão de a indesejada, ela quer muitas vezes manter o casamento, mesmo que tenha que suportar uma situação muito ruim, onde o marido, que não quer mais manter o casamento, procura manter outras relações na rua. Então começa a acontecer as questões da traição. É o que ele diz aqui. Mantém-se as aparências do casamento, mas não existe mais o respeito entre aquelas pessoas. Então isso acontece. Outras vezes é a mulher que não quer manter mais a união. Então ela quer separar-se, conheceu alguém, alguma coisa nesse sentido. O marido se sente traído, afinal,
Ele é um bom provedor, sempre deu tudo dentro de casa, nunca deixou faltar nada, então ele não aceita a separação. E aí nós vemos, às vezes, casos bárbaros de feminicídio, que acontecem todos os dias, porque a pessoa não entende que ele não é dono do outro. E a lei civil, nesse momento, caso venha acontecer uma separação, ela vai dar segurança àquelas pessoas. Vai haver uma separação, onde vão se dividir lá os bens, se construíram alguma coisa juntas, as crianças, os filhos vão ter o amparo necessário. Então, vai se buscar não deixar ninguém prejuízo. Isso não está de acordo com a lei de Deus? Claro que está. Porque é o que foi dito aqui no Evangelho. Não é preferível que as pessoas, de forma respeitosa, se separem, cada um siga o seu caminho, buscando o seu progresso, educando os seus filhos, e essa educação pode continuar se a ligação de amizade entre os pais permanecer, que é o ideal, que se separem, mas que se continuem pessoas que se respeitem, para não haver nenhum atrito, nem prejuízo para as crianças, mas que cada um tenha a sua liberdade do que continuar ligado ao outro e de forma obrigatória e, de certa forma, isso gerar um desrespeito, é o que ele falou ali. Porque ninguém é obrigado a viver junto a alguém que você não sente mais aquele carinho, aquela atenção. E não é, como muita gente diz, um crime contra Deus. Não é. Não é. Uma falta de respeito à lei divina seria manter essa união totalmente desrespeitosa. Isso sim seria. Agora, ninguém estará violando a lei divina se buscar se divorciar, se separar, desfazer aquela união. Porque nós sabemos que as religiões tradicionais pregam isso, que não importam as consequências. O que Deus uniu, não é? O que Deus uniu, é o que diz aqui, né? O que Deus uniu, não separeis o que Deus juntou. Mas será que aquela união entre aqueles dois seres humanos foi realmente uma união de Deus? Será que realmente foi? Ou se foi mais um desejo humano? Então, quando a gente diz... Por quê? Se falar isso, por quê? Por causa de um casamento realizado num templo, por uma religião. Mas será que realmente essa união teve a mão de Deus? Claro que muitas vezes não. Claro que não. Isso são coisas dos homens. Mas aí os homens, por seus interesses particulares, colocam isso como a lei do Senhor. O Senhor fala da união entre as pessoas, entre o amor, entre o respeito, entre a instituição formando, criando, né? A instituição família, tudo isso é uma bênção. A família é importante? Importantíssima. Importantíssima a família. Mas, e a família é realmente, né, tem até uma frase que dizia assim,
família, a melhor invenção do Senhor, de Deus. É uma frase bem antiga, já tem mais de 15 anos essa frase. Realmente a família é uma coisa maravilhosa. Os espíritos que chegam, que reencarnam, precisam de uma família. Um pai, uma mãe, pessoas que possam orientá-las. Muitas vezes não há um pai, mas há uma avó, há um tio. Muitas vezes são uniões homoafetivas, onde há o respeito, onde há voltada à educação dos filhos. Tudo isso é maravilhoso. Seja a união que for entre os seres, sejam duas mulheres, dois homens, um casal, não importa. Desde que as pessoas se amem e se respeitem e haja amor entre aquela união, isso sim tem a aprovação do Senhor. Mas quando essa união começa a se deteriorar, a se desestabilizar, aí muitas vezes seria bom que as pessoas buscassem cada um o seu caminho para evitar infringir uma lei divina. Porque aí começam muitas vezes as calúnias, a falta de respeito, as agressões, as violências e até os crimes, tirando a vida um do outro. Para se manter o quê? Uma união. Então, Deus quer que as pessoas se amem e que as uniões sejam consagradas pelo amor. Mas essa ideia de que não se separa o que Deus uniu, isso é uma ideia que não está em acordo com o Evangelho quando se refere à união entre duas pessoas. Porque muitas vezes numa união, o que não houve foi Deus ali. Porque às vezes ela é baseada em interesses muito estranhos e que muitas vezes terminam em situações muito graves. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar alguma opinião? Quer trazer alguma colocação? Eu quero falar. Pode falar. Por exemplo, né, você citou alguns casos de questões de uniões culturais, né? E a gente observa que até com o progresso que está ocorrendo, por exemplo, na Índia, tem pessoas já lutando, né, para que os casamentos infantis terminem. Né? Aí a gente observa que, mesmo sendo uma coisa cultural, o próprio tempo vai mostrando às pessoas qual é a verdade, como tem que ser realmente a união, né? A criança é criança, e a gente sabe disso, né? Quantos países que têm, até muçulmanos, de homens já de idade, casando com crianças, às vezes com 10, 12 anos. Quer dizer, até essa questão cultural vai chegar num tempo, e o tempo a gente sabe que não está tão longe, em que isso vai modificar, em que isso vai mudar. E o que você colocou aí também, essa questão da separação, é a melhor coisa mesmo. E no Brasil, a gente deve ao Nelson Carneiro, né, a lei do divórcio. Né? Porque nós vemos que é o melhor que tem que acontecer quando, numa relação, a relação está realmente contaminada, para que não ocorra tantos crimes, tantas violências, porque acaba sendo um círculo vicioso. Porque a mãe sofre a violência, aí tem os filhos, a filha casa, aí passa a sofrer violência e parece até que é como se ficasse achando que aquilo é o normal, e não é o normal. O progresso vai chegar e é isso mesmo, né? Como você mesmo disse, tem algumas uniões que é por interesses particulares, interesses de família, interesses financeiros. Até dessas crianças, quando a gente fala da Índia, é interesse financeiro. Às vezes a família é pobre ou alguma coisa assim,
e é uma forma de manter isso daí. Mas nós estamos vivendo um mundo que está em transformação, em regeneração, e tudo isso vai realmente vai chegar um ponto em que as coisas vão ter que ser ligadas muito mais a Deus do que ao próprio homem, né? Seria isso. Então, como nós falamos, né, com o progresso e a evolução, essas coisas vão sendo mudadas. Inclusive, eu estava olhando aqui no Evangelho, nesse capítulo 22, no item 2, ele inicia assim: imutável só há o que vem de Deus. Imutável só há o que vem de Deus. Então, as leis humanas, conforme os homens vão evoluindo, elas vão se aperfeiçoando. Então, esses casamentos que aconteciam, às vezes a pessoa nem tinha nascido, já estava prometida para o outro, né? Como eu falei, é um país aí do Oriente que esse ano já surgiram novas leis, já ampliando a data para o casamento, porque era permitido o casamento a partir dos 12, 13 anos, eles já passaram para 18. E não só porque eles estão vendo o mundo de forma diferente, mas porque os outros países que já estão mais evoluídos começam a pressionar politicamente esses países. E como há interesses econômicos entre os países, se forma aquela situação. Se você não modificar certas leis, nossos acordos econômicos não se farão. Então, o país começa já por pressões, se não forem por pressões assim, humanas, mas por pressões econômicas, ele já começa a melhorar, a mudar algumas coisas para ficar mais agradável ao olhar do outro. Então, uma sociedade vai acabando pressionando a outra e as mudanças vão ocorrendo. Basta a gente ver essa questão do meio ambiente aqui no Brasil. Olha a pressão que o Brasil está recebendo de empresários estrangeiros na área da agricultura, da venda de produtos, do comércio de produtos, porque os países da Europa só querem comprar produtos de regiões onde se respeite o meio ambiente, com selo de bom cuidador do meio ambiente. Então, olha a pressão que nós estamos recebendo do estrangeiro para mudarmos as nossas práticas, porque senão muitos empresários não vão investir no Brasil, se o Brasil continua com essa fama de país que não cuida das suas florestas. E isso acabou também influenciando os empresários brasileiros, que também começaram a se manifestar. Opa, meus negócios começam a correr risco. Então, eles também pressionam o governo para que cuide melhor do meio ambiente, para que o barco da economia navegue melhor. Então, tudo isso vai fazendo com que as coisas comecem a mudar no campo de vista da economia, do meio ambiente e também dessas questões culturais, de como tratar o ser humano. E as relações, as uniões, começam a mudar sim, porque os outros países começam a questionar essa questão desses casamentos com crianças. Isso vira, hoje, qualquer coisa que cai na internet, vira um escândalo, e aí o outro país já começa a perceber que ele vai começar a ter prejuízo. Então, ele vai modificando. E dessa forma, todos vão caminhar até que um dia nós nos tornemos pessoas evoluídas, que respeitamos uns aos outros. Mas tudo isso vai caminhando paulatinamente. Mas se nós, cada um de nós, buscar se melhorar individualmente, essa mudança vai ocorrer de uma forma mais rápida. Então, nós também temos que ir observando os nossos conceitos, entendendo por que aquela sociedade vive assim, mas buscando, de alguma forma, colaborar para que ela vá mudando aos poucos.
E assim a sociedade, uma sociedade mais evoluída, vai ajudando, auxiliando no progresso da outra que ainda não alcançou uma evolução satisfatória. E dessa forma, né, nós crescemos juntos. Alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Quer colocar mais algum exemplo? Tudo bem? Então, eu vou pedir para a nossa irmã Jacira fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade, de mais essa noite de estudo com relação às suas leis. Que possamos, Pai amado, devido ao progresso, continuarmos, todos nós, cada um da sua maneira, cada vez mais procurando seguir as leis e viver de acordo com essas leis. Ampara, nos guarda, nos protege hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que Jesus abençoe nós. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã. Beijo, Rose. Beijo, Eloá. Beijo,